Pai Damião, comente sobre elementais artificiais. Como poderiam ser criados, sustentados por serem utilizados em processo de proteção e cura? Os elementais artificiais são aquelas formas de pensamento, né, que são criados pelos seres humanos. Como eles podem ser criados e sustentados para serem utilizados em processo de proteção e cura? Sim, interessante. Então, dentro desse contexto, vou pegar a forma pensamento, não é? Certo. Por exemplo, a forma pensamento é a intenção colocada de uma maneira muito fixa. Então, você intenciona algo ou alguém de uma maneira muito fixa. Então, falamos de formas pensamentos negativas quando é desejando algo de um contexto prejudicial ao outro. Essas são liquidadas, neutralizadas em contextos de, por exemplo, quem está sentindo muitas dores de cabeça que não passam, pode ser algum tipo de elemental artificial como forma pensamento vibrando negativamente, ou seja, alguém intencionando. Por quê? Caríssimos, a cada hora existem no mínimo de 3 a 5 pessoas intencionando você, ou seja, lembrando, pensando, trazendo você para a reflexão. Então imagine se dentro desse contexto de 3 a 5 pessoas, vamos pegar 5, não é? Temos uma escala maior. Se de 5 pessoas, 3 estiverem intencionando por meio de inveja, de negatividade, de ordenanças contrárias à luz, o contexto prejudicial energético que abre, como se fossem buracos no plasma, no seu plasma, não é? Então, para essas ordenanças, aconselho pegar alho macho, não é? É um alho diferenciado que não é aquele de cozer, não é? Não é um alho, é alho macho, é um alho diferenciado, um pouco mais arredondado, pequeno. Você pega o alho macho e pisa com o seu pé esquerdo, com o seu calcanhar do pé esquerdo, tá? Você pisa, depois que pisou com o seu pé esquerdo, coloca em um balde com um pouco de água, mistura e toma um banho do pescoço para baixo. Isso irá ajudar a quebrar qualquer tipo de comunicação artificial por meio desses elementais, por meio de uma forma de pensamento equivocada. Mas também existem formas de pensamento qualificadas, ou seja, ordenadas na luz. Quando você está intencionando o bem, a cura de alguma pessoa que está por algum tipo de enfermidade, enfrentando batalhas. Uma oração também. Uma oração, não é? Mas, às vezes, aquela oração espontânea, você pensa que não tem um conteúdo, uma chave que pode abrir tantas portas energéticas e espirituais, mas tem, caríssimos. A forma de pensamento que você emite para o outro, de forma benéfica, por meio da sua oração espontânea, por meio da sua intuição, dessa forma de pensamento que segue como um fluxo, como se fosse um fio que vai ali a se conectar. E existe uma diferença. Quando a forma de pensamento traz um campo negativo, ou seja, tem aquelas dores de cabeça, ela tem um filamento que ela vai só se conectar com o seu hospedeiro, digamos assim, com a sua vítima, com o seu receptor, havendo alguma brecha mental. Enquanto não houver porta aberta, oscilações, invigilâncias, essa forma de pensamento ficará em uma grande nuvem ao redor da pessoa. Mas, se há algum processo de invigilância, diante de uma descrença, diante muitas vezes de uma discussão, que há uma baixa energética e que muitas vezes se fala, se verbaliza, coisas que muitas vezes não estão contidas dentro da sua verdade, para ferir o outro. E ali está sendo objeto de manipulação, muitas vezes espiritual. Às vezes vêm vozes das pessoas, presenciam alguns trabalhos de limpezas, de campos, de alguns tratados, de algumas pessoas que estão em tratamento. Alguns espíritos equivocados impulsionam, excitam palavras e contextos dentro de uma discussão, por exemplo. Por isso, caríssimos, que essa forma de pensamento só se acopla, vou chamar assim, não é? Só se encaixa com o seu contexto áurico se você dar continuidade. Na primeira percepção dentro da sua vigília,
Pare, respire. Diga que você não está em percepção para dar continuidade àquela conversa. Interrompa a conversa imediatamente, ao invés de dar continuidade à discussão. Verifique como está o seu contexto mental. Entre em prece, em oração, imediatamente. A oração mental tem a mesma eficácia da oração verbal? Ambas têm eficácias, mas não vou colocar aqui calibres. Certo. Existem algumas orações que têm potencialidades mais faladas Tem que decretar, em né? decretos, sim. É uma pergunta que aí Sim, eu associo como a chave de Salomão, não é? a conjuração. A conjuração, a chave, a conjuração do rei Salomão. Então, são orações que são decretos, que devem ser faladas, de preferência, verbalizadas. Mas, se falar mentalmente, também não tenho, porque a intenção daquele momento É porque leva mentalmente, chaves. às vezes, as pessoas se distraem mais. Quando você Distrai. verbaliza, você consegue Sim. concentrar. E dentro do estado de prece, é mais mental. Consegue. Então, estava falando das formas, não Formas é? de pensamento. Das formas, que são elementais artificiais, negativos, já falei, dos positivos em um estado de prece. Por isso que falo muito, estado de prece, estado de prece. Qualifiquem ainda mais o estado de prece, empreendam a vigília. Dentro de alguma discussão, freie, pare imediatamente. Faça a sua reflexão, não impulsionem falas que podem se arrepender muitas vezes, porque pode estar sendo alvo de algum tipo de malfazejo, se valendo, como se estivessem bebendo do plasma que é derramado naquele momento, das ordenanças, como se tivessem uma plateia espiritual de vínculos obsessivos atraindo naquele contexto. Então, o que já estava frágil fica ainda mais frágil ainda. Então, os elementais artificiais existem vários. Falei apenas da forma pensamento e fiz a bifurcação das formas benéficas e das formas não tão benéficas para que cada um vá empreendendo, porque passaríamos então, Seria uma teríamos que abrir as outras perguntas para falarmos dos outros contextos. Ainda dentro Espero de forma poder ter pensamento, refletido. com relação aos tremores que estão acontecendo no Brasil, pesquisadores estão dizendo que está se formando uma nova fissura no meio da placa tectônica do Brasil. Isso está sendo devido à psicosfera pesada pelas formas de pensamento que estamos passando no Brasil ou um movimento natural da Mãe Terra? Sim, existe uma influência muito grande. Inclusive, já tinha falado, não sei em qual hospital exato, que o estado da Bahia passaria por alguns tipos de... As gargantas seriam abertas e estivemos em um tratamento em algumas missões no estado da Bahia, aqui no país de vocês, em que gargantas foram abertas, não é? Isso. Houve tremores, não é? Houve tremores. Aqui em Sergipe também teve. Gargantas. Aqui também, nesse estado, teve, sim. no interior. Estava vizinho à Bahia, né? Porque é próximo, não é? Então, dentro desse contexto, a psicosfera, sim, tem uma dimensão muito maior. Por isso que cada vez mais todos os recados da espiritualidade, independente se Pai Damião, se independentemente de outra ordenança espiritual, está dizendo oração, prece, no mínimo ao acordar e antes de dormir. No mínimo, vivenciar um estado de prece ao longo do dia, observando-se a ansiedades, a tremores no corpo, a provocações mentais, a ordenanças, né? E vozes, a tonturas. Falei recentemente sobre o nervo vago. Sim. Então, essa ordenança cerebral, que vai sendo instalada até o meio, mais ou menos, do peito, deve ser trabalhado. Ensinei um exercício. Então, de forma simples, vou fazer um pequeno, não é? Auxiliam a esta parte lateral, não é? E vai seguindo nas outras ordenanças. Isso daí vai te ajudar dentro do processo de orações para auxiliar a psicosfera do planeta. Por quê? O Brasil, este país que vocês estão a habitar, é um país energeticamente muito forte. Geralmente os espíritos que vêm para cá são espíritos trazidos de guerrilhas, contextos de outras ordens europeias,
de África por conta da Pangeia, principalmente, diante da grande afinidade com a África. Então, trazido por grandes batalhas. Geralmente são guerreiros, batalhadores, ou seja, que estiveram na fronte de batalha, empreenderam muitos estudos. Encarnados neste país, existem muitos estudiosos, filósofos, sociólogos que fizeram muitas diferenças no planeta. Então é um país com poder espiritual, diante dos processos inclusive tribais, primários, habitantes, alicerçados com os de África, alicerçados ainda mais com a reverberação do próprio povo brasileiro em termos das suas próprias ritualísticas, litúrgicas, independentemente de religiosidade, porque acredito que a população deste país cada vez mais está percebendo a grande ordenança do templo, que era o corpo, e a ordenança do propósito divino e o propósito de vida. Então, caríssimos, é natural que as formas pensamento, não é aproveitando a pergunta anterior, as formas pensamento, quando não bem orquestradas e trabalhadas, vão provocando essas fissuras na placa tectônica que outrora acreditava-se ser inteira. Mas diante dos desgastes, não só atmosféricos, mas de sustentabilidade, por isso que chamamos sempre a atenção para o contexto da sustentabilidade, para o meio ambiente a ser recepcionado. Existe essa fissura, e essa fissura pode se abrir ainda mais, separando territórios. Então não estamos falando de uma falácia, estamos falando de uma realidade vívida. Então prestem atenção e tomem conta, sendo fagulhas iluminativas da ordenança espiritual. Cada um pode fazer a sua parte, sem esperar que o outro tenha iniciativa. Dê você a iniciativa. Então, essas mudanças climáticas também estariam inseridas nesse contexto? Sim, Estamos tendo mudanças da sustentabilidade principalmente. Porque não é de agora que a espiritualidade vem a falar da preocupação das calotas, das geleiras, não é? Das calotas, de uma alteração climática em todo o planeta. Então não adianta você ter o pensamento que estará alheio a essa informação, porque você está dentro do planeta. Então tudo que acontecer dentro do planeta, enquanto você estiver encarnado, ou até mesmo você desencarnado, mas ainda aprisionado no planeta Terra, vai reverberar em você. Então as calotas das geleiras estão cada vez mais sendo desprendidas, aumentando o quantitativo de volume dos oceanos, vindo como ondas e provocando cada vez mais a aproximação das águas aos territórios, com as invasões naturais. Então, caríssimos, cada vez mais busquem alternativas. Participei recentemente de uma reunião por isso que mencionei o pessoal de Marte, não é? Participei recentemente com um contexto espiritual dentro de uma pequena colônia que tive a permissividade de visitar dentro da órbita de Marte. E eles estavam discutindo justamente a questão da sustentabilidade trazida do planeta Terra como se fosse um grande referencial, não é? O quanto os residentes do planeta Terra ainda estão vibrando em um egoísmo muito profundo. Exemplo, vai-se para algum lugar pessoas da mesma família. Cada um vai para aquele local em veículos distintos, ao invés de utilizar um único veículo, ou ao invés de utilizar alternativas. Se é próximo da sua residência, vá caminhando. Se é próximo da sua residência, faz de outro contexto. Não é? Consegue compreender, filho? Sim. Enquanto outras civilizações dentro deste mesmo planeta já têm esta consciência, já empreendem o seguir para o trabalho por meio de bicicletas, por meio de caminhadas, saem mais cedo e vão caminhando. Mas o medo ainda está muito aprisionado aqui no planeta, no país aqui de vocês, do Brasil.
ainda está muito aprisionado por conta do descompasso societário, por meio dos medos, da violência, das violências. Então é muito importante, caríssimos, cada vez mais empreender discursos, trabalhos, ações, projetos voltados ainda mais para a conscientização de todas as ordenanças, de projetos sociais, de projetos em seus ambientes de trabalho, para que esses contextos sejam mais trazidos como uma realidade, não é? Trazidos como uma realidade vívida para cada um de vocês, cada um fazendo a sua parte. Então, quando você for pensar, isso daí foi discutido na reunião da colônia, da órbita de Marte, quando for pensar em fazer algo, a primeira opção deve ser caminhando. É muito longe ser caminhando. Verifique se é preguiça, porque você pode acordar um pouco mais cedo e pelo menos ir caminhando e volta em um outro contexto de transporte. Mas às vezes você mora muito próximo ao seu ambiente de trabalho. 1 quilômetro, 2 quilômetros de proximidade, isso é muito próximo. Então dá para ir caminhando. Então percebam essas ordenanças mínimas. Vai encontrar com um amigo, com algum agrupamento, verifique algum local ao ar livre de preferência. Faça contextos mais conectivos. Como vocês chamam, que colocam um pano na grama? Faça um piquenique, não é? Faça programas mais elucidativos, programas sociais, não é? Mais elucidativos de conexão. Isso daí vai auxiliar em um contexto ainda maior por meio dos exemplos, porque alguém vai visualizar você fazendo, logo vai ter como referência e vai começar a multiplicar e em um determinado momento várias pessoas vão estar fazendo as mesmas coisas porque alguém tomou a iniciativa. Dá para entender, filho? Dá.